Como eu tinha combinado aqui com o Guilherme hoje, a gente ia apresentar a nossa meta, né, que é a meta 2, que é referente à avaliação de eficiência das empresas que são beneficiadas com incentivos fiscais da Sudene. A nossa equipe é composta por essas pessoas aqui, o Guilherme como coordenador, e a equipe de pesquisa sou eu, o Vavá, Marleton, Pedro, Tiena e Vanessa. Então, primeiro, vamos fazer uma contextualização. Aqui, acho que a gente já está bem claro, né, dado o que foi discutido, inclusive, na meta 1, que a região Nordeste ela é um caso emblemático, né, de desigualdade regional. Questões históricas, né, ela foi uma região que foi primeiro colonizada no Brasil, teve o declínio da atividade açucareira e tal, toda a questão histórica que fez com que ela concentrasse uma grande quantidade de pessoas, apesar de ter um produto hoje, né, que seria bastante inferior, o que gera uma discrepância muito grande com relação às outras regiões do país. Nesse sentido, foram tentadas várias políticas, né, ao longo dos tempos para tentar mitigar os problemas da região Nordeste e tentar equipará-las às demais regiões, entre eles os incentivos fiscais, que é o que a gente vai estudar hoje. A estratégia de incentivos fiscais, né, só para quem não está familiarizado, ela vai consistir então em reduzir a carga tributária de alguns empreendimentos desde que eles se instalem ou invistam na região Nordeste. A gente vai focar num incentivo particular, né, dentre os tantos que existem, que é a redução de 75% no imposto de renda da pessoa jurídica. Já a gente explica melhor o que seria isso. Primeiro, antes disso, eu queria resgatar um pouquinho da teoria econômica, que vai tratar dos incentivos fiscais, que eu acho que é uma coisa que complementa bem o que foi tratado na meta 1. A gente teve uma oportunidade de discutir um pouco na nossa meta. Primeiro, a gente tem que entender aqui a teoria por trás, né, que seria aqui o que Krugman, em 1991, ele vai dizer que existem as economias de aglomeração. O que são as economias de aglomeração? Uma vez que as empresas começam a se instalar em determinada região, fica mais favorável para que outras empresas se instalem naquela mesma região. Né? Isso vai acontecer por vários fatores, né? Tipo a questões de insumos, né? A cadeia logística de insumos para aquela região passa a ser mais estruturada, a própria mão de obra, né? Que ela é treinada por empresa, ela serve para outras empresas e o próprio fluxo de ideias, né? Então existe uma série de externalidades positivas de você ter várias empresas do mesmo setor atuando no mesmo local. Outra questão também que tá interligado com isso é o que a gente chama de difusão do conhecimento, dada aqui pelo que a gente chama de spillover, né? Ou seja, as ideias que são geradas em uma empresa, elas transbordam e acabam afetando outras empresas. Então, isso provoca essas economias de aglomeração. Isso se traduz em insumos mais baratos, né? Mão de obra e capital, que tendem a ser mais baratos nessas regiões, comparado com as outras regiões. Então, à medida que surge uma aglomeração, ela passa a atrair, né, aquelas atividades subsidiárias e as empresas passam a se concentrar em uma determinada região. Essa é a teoria do Krugman aqui da geografia econômica, né? Então, só que qual o problema disso? O problema é que essas economias de aglomeração, elas tendem a se perpetuar com o tempo e elas se retroalimentam. Então, isso vai provocar uma concentração das atividades produtivas naquelas regiões que inicialmente, né, que deram start na industrialização, no desenvolvimento econômico. No caso do Brasil, a gente tem aí marcadamente a região sul-sudeste, né, que deram start aí na industrialização. Então, existe uma vantagem competitiva para as empresas se instalarem naquelas regiões comparado com as demais regiões. E essa tendência ela vai acentuar uma série de. Ela vai, como eu digo, ela se retroalimenta. Ela se retroalimenta em que sentido? Em que tanto o capital produtivo ele vai migrar para essa região, por quê? Porque para tentar se beneficiar dessas economias de escala, e os próprios trabalhadores, né? A mão de obra especializada também vai tender a migrar para essa região. Então você reforça essa configuração, né, que é clássica na literatura, que é chamada de configuração centro-periferia. Você tem algumas regiões com forte desenvolvimento e todas as regiões ao redor, né, com menos desenvolvimento. Então, essa seria uma possível explicação para o que a gente observa hoje na desigualdade interregional, né, ou entre as regiões do Brasil. Então, onde é que vai entrar os incentivos fiscais nesse contexto? Os incentivos, então, vai ser uma forma de induzir o comportamento dos agentes, né? E ele tem aqui a vantagem de preservar a liberdade, ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas você dá os incentivos econômicos e os agentes passam se eles tomam decisões maximizando lucro, né? Então eles vão acabar levando isso em conta na hora de decidir onde instalar a empresa. Esses incentivos fiscais eles vão compensar as empresas por elas deixarem de se instalar naquelas regiões que fornecem vantagem para elas e se instalar em regiões com menos vantagens, menos economias de aglomeração. Além disso, né, além de eu compensar essas empresas por elas abrirem mão desses benefícios, eu ainda vou ter um segundo fator, que é o fato de, ao se instalar em determinada região fora do eixo principal, eu estou aumentando a densidade econômica naquela nova região, na região beneficiada, no caso a região Nordeste. E ao fazer isso, eu proporciono aquelas mesmas externalidades, né, aquelas economias de aglomeração, só que agora para a nova região.
Então, aquela empresa, ao se instalar na região, ela vai gerar externalidades positivas para outras empresas que venham a se instalar, e assim vai favorecer a economia local mais do que o produto que ela gera. Então, se não houvesse uma compensação, ela tenderia a investir naquela região menos do que seria o socialmente ótimo. Então, os incentivos fiscais viriam a ser uma correção de uma falha de mercado, né, nesse sentido. Os incentivos fiscais, ele não está isento de críticas, né? Então, eu tentei sintetizar aqui os principais pontos que a gente identificou como sendo pontos de críticas aos incentivos fiscais e alguns contra-argumentos. O primeiro é que ele tende a incentivar projetos antieconômicos. Como assim projetos antieconômicos? É possível que algumas empresas que se beneficiem dos incentivos fiscais não conseguiriam existir na região Nordeste se não fossem esses incentivos. Ou seja, não seria viável economicamente para elas se instalarem aqui. Então, na prática, é como se eu estivesse criando artificialmente empresas que não têm autossustentabilidade. Né? Então, isso é uma crítica aos incentivos fiscais. E ao, digamos assim, dar uma sobrevida artificial para esse tipo de empresa, eu acabo reduzindo a eficiência da economia. Porque se aquela empresa não é eficiente o suficiente para poder se manter nesse tipo de uma região com essas características, então ela, digamos assim, ela não deveria existir, né? A princípio. Então o incentivo fiscal ele acaba tendo esse colateral. E isso, por outro lado, também vai desestimular os projetos eficientes, porque à medida que eu estimulo empresas antieconômicas, essas empresas antieconômicas vão concorrer com as empresas que são eficientes, ou seja, que prescindem de incentivos fiscais, e isso vai tender a desestimular alguns projetos, né, que seriam de empresas que surgiriam espontaneamente, claro, em outras regiões, não na região Nordeste. Né? Então, esse seria o pensamento macro. E, por fim, existe também uma característica típica dos incentivos fiscais, algumas modalidades, né? Não exatamente aquelas que a gente está tratando aqui, que é a questão de ela priorizar o investimento de capital. Então, por exemplo, quando você vai conceder um incentivo que ele prioriza o reinvestimento, a construção de nova planta fabril, a compra de máquinas, etc., você está indiretamente incentivando o empreendedor a alocar mais recursos para o capital do que para o trabalho. Em outras palavras, ele vai preferir técnicas produtivas dentro da fronteira de produção que privilegiem um insumo em detrimento do outro. Inclusive, nos primórdios, né, das políticas de incentivo fiscal, foi relatado na literatura justamente isso, que as plantas incentivadas, né, elas não geravam empregos suficientes na região em questão, né, justamente porque eles não levavam aquele emprego que é maciço em mão de obra. Então esses seriam os argumentos contra o incentivo fiscal. E já alguns contra-argumentos, né, seriam de que, na verdade, os incentivos fiscais funcionam como um mercado de discriminação de preços. Como assim? Ora, se a região Nordeste, ou se alguns municípios ou sub-regiões dentro da região Nordeste não fornecem as condições necessárias, ou porque não tem infraestrutura, ou porque não dispõe de capital humano suficiente para suportar uma atividade produtiva, então seria justo que fosse cobrado dessa empresa a mesma quantidade de imposto do que se ela tivesse localizada na região Sul. Então, é como se eu tivesse, digamos assim, fazendo uma discriminação de preços. Né? A gente vê lá no mercado monopolista, que apesar de isso ser uma estrutura de mercado imperfeita, na verdade, ela acaba proporcionando um excedente social superior ao que seria a situação de mercado perfeito, né? Em alguns casos, quando a gente tem os casos de monopólios naturais. E alguns autores eles argumentam nessa direção, que os incentivos fiscais eles atuariam compensando, fazendo essa compensação da desvantagem de uma região por meio do incentivo fiscal. Outros argumentos é que, na presença daqueles efeitos que a gente falou de efeitos de aglomeração, né, que seriam as economias de escala, economias de aglomeração, esses incentivos fiscais eles tenderiam então a melhorar a eficiência por esse mecanismo que eu já falei para vocês. Então essa é a teoria econômica, digamos assim, por trás dos incentivos fiscais. E o que a gente encontrou de evidências empíricas, né, relacionando aí aos incentivos fiscais com a eficiência? Bem, primeiro a gente já destaca que a gente não encontrou nada relativo a incentivos fiscais da Sudene especificamente para a região Nordeste. Então, esse incentivo especificamente não foi tratado na literatura até onde a gente conseguiu identificar. Isso eu estou falando em termos de estudos que usam eficiência, né? Que buscam avaliar a eficiência. Então a gente teve que recorrer à literatura internacional e à literatura de economia regional que tratou de incentivos em outros lugares. Um dos estudos aqui que ele tratou dos incentivos dados para as empresas investirem em Taiwan, né? Na China. E aí ele mostrou que existe aqui uma relação inversa, por exemplo, entre a quantidade de incentivos recebidos e o nível de eficiência. Então, advogando de que, de fato, parece que ia haver uma eficiência decorrente disso. Outra característica também que foi observada, quando a gente olha aqui os incentivos fiscais na região aqui de Brasília, e outros também na Zona Franca de Manaus. Então, de forma geral, é quase que, digamos assim, consolidado na literatura que essas empresas incentivadas tendem a ter uma baixa eficiência. Só que existe uma heterogeneidade muito grande. Como assim? Dentro dessas empresas, costuma ter empresas eficientes misturadas com empresas não eficientes. Então, e alguns fatores externos, né, eles podem afetar essa eficiência. Aqui a gente vê, por exemplo, esse trabalho do Rezende, né, que ele mostra que a escala afeta o grau de eficiência da empresa. Né? E também
esse trabalho aqui do Moraes de 2019, que ele mostra que fatores macroeconômicos também afetam a eficiência das empresas. Então, pode haver uma relação, mas a relação não é tão bem estabelecida e ela é muito dependente de fatores, de questões externas. Isso foi o que a gente conseguiu sintetizar aqui da literatura. Inserido nessa literatura, qual é o objetivo do nosso trabalho? Vai ser estimar a eficiência técnica das empresas beneficiadas com incentivos fiscais geridos pela SUDENE e verificar se o recebimento desses incentivos vai afetar o nível de eficiência das mesmas. Esse aqui era o nosso mote inicial. A gente, em particular, a gente vai tratar de um dos incentivos fiscais que é administrado pela SUDENE, que é a redução de 75% do imposto de renda de pessoa jurídica, né, que é, inclusive, o principal incentivo administrado pela SUDENE que está atualmente vigente. Né? Fala um pouquinho sobre esse tipo de incentivo. A gente tem algumas características dele aqui. Primeiro que ele vai ser concedido mediante a apresentação do projeto, então a empresa busca a SUDENE, na verdade tem um sistema, né? Ela submete um projeto de investimento à SUDENE, que vai ser a contrapartida para que ela receba essa redução de 75%. Esse empreendimento ele tem que estar, obviamente, localizado na área de atuação da SUDENE. Essa empresa ela tem que ser optante pelo lucro real. Ela vai ter que estar enquadrada em algumas das atividades que são prioritárias. A gente vai tratar um pouquinho dessas atividades: infraestrutura, turismo, agroindústria irrigada, indústria extrativa de minerais, metálicos, indústria de transformação, eletrônica e afins, inclusive veículos e autopeças. Né? Então, todos esses setores eles estão contemplados no decreto que define os setores prioritários para a região da SUDENE. E tem um prazo de fruição aí pré-definido de 10 anos. Então, uma vez que a empresa acessa o benefício, ela pode usufruir dele por 10 anos. É claro que tem algumas situações que ela pode renovar e tal. Mas, enfim, isso foi mais detalhado pelo Marleton na meta 1. A metodologia que nós utilizamos foi a análise envoltória de dados, foi nossa metodologia principal. Lembrando, a análise envoltória de dados, ela sim, para você medir a eficiência, né, você precisa ter uma relação insumo-produto. Na verdade, a eficiência ela é a produtividade de uma empresa comparado com a produtividade das demais empresas, né? Então, a relação insumo-produto de uma empresa frente à relação insumo-produto das outras empresas. Então, a gente definiu como sendo nossos insumos produtivos a quantidade de vínculos na RAIS, que a gente obteve na RAIS, né? Quantidade de vínculos formais das empresas, e como nossa proxy para o capital, o valor do investimento. Esse valor do investimento ele era informado pela empresa que ia receber o incentivo fiscal. Então, ele foi tirado lá da base da SUDENE. E como produto, a gente olhou a variação da massa salarial 2 anos após o recebimento do incentivo. Essa variação também foi tirada lá da RAIS. A principal vantagem do uso do DEA é que ele faz poucas suposições, né? Muitos métodos que a gente usa, tipo, que baseados em MQL, por exemplo, eles têm uma série de suposições de hipóteses que a gente assume lá para poder o método produzir resultados consistentes. E já o DEA tem uma vantagem de possuir relativamente poucas suposições, porque ele não adota, na verdade ele é um problema de programação linear, né? Não necessariamente um problema econométrico. E algumas desvantagens, né, que foram citadas na literatura, é que ele não lida bem, pelo menos essa versão simples do DEA que a gente está usando, ele não lida bem com ruídos aleatórios e ele é sensível à presença de outliers. Eu coloquei um asterisco aqui só para indicar que nós fizemos um tratamento, né, para mitigar esse problema dos outliers. Depois eu divido o texto com vocês podem ver os detalhes lá. Como forma de robustez para a nossa análise do DEA, de forma também a acomodar essas desvantagens aqui, a gente rodou o método de fronteira estocástica e ele tem algumas vantagens, porque tem hipóteses, digamos assim, complementares às hipóteses do DEA. Então, ele permite obter, ele expressa explicitamente a forma funcional da função de produção, né? O que isso é uma vantagem para o DEA, porque ele não precisa fazer essa suposição, mas por a fronteira estocástica que eu faço, isso me permite obter as elasticidades dos insumos. Então eu consigo saber se o método produtivo que está sendo utilizado, ele emprega mais capital ou mais trabalho, por exemplo, no nosso exemplo aqui. E ele, digamos assim, comporta o ruído estatístico. A custa de fazer algumas hipóteses a mais, né? Hipóteses sobre a forma da ineficiência e sobre a distribuição do ruído, mas ele, digamos assim, lida melhor com a questão do ruído estatístico. Com relação à nossa base de dados, foi uma descrição bem rápida, tá? A gente pegou todas as empresas que estavam disponíveis lá na base da SUDENE. A base era medida em termos de pleitos, né? Ou seja, mais uma empresa poderia mais de uma vez, a mesma empresa poderia mais de uma vez ser beneficiária. E a gente pegou o período que o recorte que vai de 2011 até 2019, considerando a data do recebimento do incentivo, né? Não, porque existe a data do pleito, né, da entrada do pleito, que é a data em que a empresa dá a entrada no pedido, e ela pode demorar até algum tempo até ela receber. Então a gente considerou o período aqui, 2011 2019, haviam 2.178 empresas. A gente deixou só as empresas que só tinham um único incentivo, para evitar incentivos cruzados, né? A gente também colocou as empresas, só aquelas que estavam naquele incentivo que a gente queria, que é a redução de 75% de imposto de renda, também tivemos que tirar algumas empresas. E a gente também, como a gente estava avaliando o efeito 2 anos depois, a gente precisava que a base acabasse, né, tendo 2 anos sobrando. Então, o último ano que a gente poderia avaliar foi 2017, porque a gente teria 2 anos depois, né, que seria 2019. Então, a gente eliminou as empresas que estavam em 2018 e 2019.
Foram 525 empresas. E aqui as empresas também que apresentaram insumos ou produtos negativos ao longo do período, né? Porque os métodos que a gente utiliza, eles exigem, requerem que a gente tenha insumos e produtos positivos. No final, a gente ficou com essa amostra aqui de 333 empresas. Então, já indo aqui para os resultados, a gente desenhou aqui a nossa fronteira de eficiência, né, estimada lá pelo DEA. A gente percebe que a gente tem poucas empresas que estão sobre a fronteira de eficiência comparado com o montante de empresas, né, das 333 empresas que a gente trabalhou. A gente tem aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, sei lá, umas menos de 10 empresas que estão sobre a fronteira. E a gente nota também que abaixo da fronteira a gente tem uma variabilidade muito grande. A gente tem empresas aqui que para um determinado nível de insumo ela produz muito pouco, enquanto outros produzem bastante, né? Então você tem uma heterogeneidade muito grande. E a gente percebe também que a maioria das empresas, né, ela está localizada aqui bem abaixo da fronteira. Então a gente vê que várias delas estão trabalhando de forma subótima, ou seja, que elas estão trabalhando com técnicas que podem ser defasadas, enfim, utilizando tecnologia que não é a máxima que poderia ser esperado. Lembrando que essa estimativa aqui ela foi feita considerando o pool de todas as 333 empresas. A gente vai detalhar um pouquinho mais as vantagens e desvantagens disso, tá? E a gente percebe que, dado essa margem, né, é possível que haja uma expansão do produto, no caso a variação da massa salarial, se houver um ganho de eficiência das empresas. Ou seja, se as empresas adotassem uma estratégia, um método produtivo mais eficiente, a gente conseguiria, com o mesmo nível de insumo, produzir bem mais, né? Essa estimação que a gente fez, como eu disse, ela é estimação global. Ou seja, ela pegou todas as empresas e colocou no mesmo pool e rodou o DEA. Só que, o que acontece? Existe um problema da gente juntar tantas empresas e setores diferentes juntos, né? Por quê? Porque algumas atividades, elas são intrinsecamente menos eficientes do que outras. Né? Principalmente, sei lá, se eu comparar atividades do setor primário, da agricultura, elas são diferentes das atividades de indústria, por exemplo. Então, o nível de eficiência inerente ao setor são diferentes, eles variam. Então, talvez essa comparação não seja muito justa. Pode ser que a empresa ela esteja aparecendo lá naquela nossa lista como ineficiente, mas na verdade, ela simplesmente é porque ela está inserida no setor ineficiente, não, mas ela é eficiente dentro do setor dela. Então o que a gente fez? A gente rodou as fronteiras separadas, considerando cada um daqueles setores. Utilizando esses dados, a gente plota aqui a distribuição espacial, digamos assim, da eficiência. Lembrando que boa parte do mapa está em branco, porque ou não tinha empresas nesses municípios, né, na grande maioria, ou então elas tiveram que sair lá no nosso filtro. Então esses aqui foram os dados. A gente pode observar algumas constantes aqui, né? Essa linha vermelhinha aqui, ela retrata o semiárido, né? Essa área que é a área toda da Sudene, né? E aqui ela está em destaque aqui a parte do semiárido. A gente nota que tem um conjunto de empresas altamente eficientes aqui no Ceará, né? Tanto na região metropolitana como aqui no sertão, não é nem sertão central, aqui é mais em cima, já quase na região metropolitana. A gente tem aqui algumas empresas, algumas regiões de eficiência também aqui no Agreste Pernambucano e aqui no norte do Espírito Santo. E já a gente vai encontrar empresas pouco eficientes, né? Aqui, se a gente pegar aqui o extremo oeste baiano e aqui a região também próxima aqui do Agreste do Pernambuco. Quando a gente compara os resultados dessa estimativa feita por subgrupo com aquele resultado global, a gente tem essas duas densidades aqui, ó. Aqui a gente teria a frequência do DEA, né? O DEA varia, ele vai de 0 até 1, né? 1 indica que a empresa é totalmente eficiente, o 0 seria a ineficiência total, né? Então elas estão em algum pool aqui. Então a gente observa o seguinte, o que aconteceu com a distribuição quando a gente estimou por subgrupo. A gente observou um deslocamento aqui da massa, né, de probabilidade, digamos assim. E isso significa o quê? Que passou a ser mais frequente a presença de empresas eficientes. O que é de se esperar, né? Dado que eu estou comparando só as empresas do subgrupo, é mais fácil eu encontrar uma empresa eficiente dentro daquele subgrupo. E o que é que isso denota para a gente? Que a variabilidade que a gente observou, ela se deve muito à variabilidade dos setores. Então, muito daquela variabilidade de eficiência que a gente observa no gráfico anterior, ela se deve à variabilidade do setor, e não necessariamente à variabilidade da empresa. Então, não é que todas aquelas empresas são ineficientes, é que, na verdade, o setor em que ela ocupa, ele é menos eficiente comparado a outros setores, de modo que aquela empresa vai parecer ineficiente, quando comparado com as demais, tá certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a média, a gente viu que quando eu estimo geral, eu vou ter uma eficiência de 0,77, e ela sobe aqui para 0,86, quando eu estimo separado aqui por grupo. Se eu fizer o agrupamento por setor, né, a gente também pode comparar aqui os dois resultados. A gente nota que esse aqui é aquela estimação global, né, e essa aqui é a estimação que foi feita separada. Primeiro, o que é interessante notar que você vê que tem muito mais setores quando eu estou fazendo aqui do que quando eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque a gente precisa de uma quantidade mínima para poder rodar o DEA, né? No caso lá, a gente precisa de pelo menos 6 empresas. Então, alguns setores não tinham nem 6 empresas, então a gente não conseguiu rodar para elas. Então, aqui foram só os setores que ficaram. Em particular, aqui o setor agro, né, ele é a fusão da agroindústria com a agricultura irrigada, que a gente considerou que eles eram parecidos e acabou se tornando aqui o setor agro. Mas vocês notam que
basicamente a gente tem um ganho de eficiência, né? Note que quanto mais para cá, né, mais perto de 1, mais eficiente é a empresa. Então aqui você nota que tem uma variabilidade maior em alguns setores, e aqui as empresas, de forma geral, estão todas mais perto do 1, né, o que era de se esperar, dado que eu estou comparando essas empresas com as empresas mais parecidas com elas, né? Isso corrobora aquela ideia que a gente tinha de que, na verdade, a variabilidade ela é mais intersetorial do que propriamente das empresas. Então, feita essa análise detalhada por firma, né, por benchmarking, a gente fez uma robustez, né? A robustez é utilizar a fronteira estocástica como sendo uma outra forma de calcular a mesma coisa e tentar observar resultados parecidos e obter resultados complementares. Esse aqui é o resultado da estimação na fronteira estocástica, ela é baseada em uma estimação, né, numa regressão. Então, você consegue observar aqui os outputs semelhantes ao que seria de um método de unhas quadradas, por exemplo. Você observa aqui, por exemplo, essa estatística mu, que é ela que vai me dizer se há ou não ineficiência. Né? Então, a gente observa que ela foi estatisticamente significante, então a gente atesta, né, que de fato existe algum grau de ineficiência produtiva. E a gente também observa que dos desvios com relação à função de produção, ou seja, quando eu tenho uma função de produção, eu tenho os parâmetros, né? Então, capital, eu tenho um coeficiente para capital, trabalho, eu tenho um coeficiente para o trabalho. E aí, se eu aplicasse a quantidade de insumo de produto, eu vou obter uma quantidade. A questão é que a quantidade que eu obtenho da função de produção, ela difere do que eu observo na realidade. Esse desvio, né, do que eu observo da função de produção para o que eu observo na realidade, 91% dele se deve à ineficiência. E só 9% vai se dever a fatores aleatórios, ruídos aleatórios. Tá certo? Então 91% desse ruído, desse desvio, ele vai se dever à ineficiência. Isso aqui é interessante porque isso corrobora a prática do DEA. Por quê? Porque o DEA, ele pressupõe, né, está implícito nas hipóteses dele, de que qualquer desvio com relação à fronteira é ineficiência. Então é como se o DEA assumisse que fosse 100% em vez de 91%. Né? Então o fato de dar um desvio bastante alto corrobora então que o DEA ele é bastante apropriado, ou seja, o ruído ele é muito pequeno para desviar nossas estimativas. Outra coisa interessante que dá para a gente fazer com a fronteira estocástica é como a gente tem a função de produção, a gente consegue observar os parâmetros da função. Né? Eles foram estatisticamente significantes. A gente consegue observar aqui, por exemplo, que a gente tem uma função que tem o parâmetro associado ao trabalho muito maior do que o parâmetro associado ao capital. E o que é que isso denota para a gente? Que essas firmas que a gente está investigando, elas tendem a ser muito mais intensivas em mão de obra do que intensivas de capital. E note que isso contradiz aquela crítica na literatura que a gente tinha colocado lá no começo, né, de que os incentivos fiscais tendiam a incentivar o capital em detrimento do trabalho. Na verdade, o que a gente observa, pelo menos para essas firmas que a gente analisou, é o contrário. É que as firmas trabalham muito mais com procedimentos que demandam mão de obra mais do que capital. Outro detalhe que a gente pode observar também na fronteira estocástica é a questão do retorno de escala. Né? A gente vê aqui que quando a gente soma, né, se vocês lembrarem lá da microeconomia, quando a gente soma os coeficientes aqui na função Cobb-Douglas, né, do capital e trabalho, isso aqui vai me dizer o rendimento de escala. Se isso aqui fosse maior do que 1, quer dizer que eu tenho rendimentos crescentes. No caso, eu tenho 0,9 menor do que 1, então indica que eu tenho rendimentos decrescentes de escala. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se, por exemplo, eu dobrasse investimento e dobrasse o número de vínculos, eu menos do que dobraria a quantidade produzida. Né? Ou seja, à medida que a empresa vai crescendo, né, ela tenderia a produzir proporcionalmente menos. Isso ainda... enfim, a gente pode tecer alguma interpretação com relação a isso. Então, de forma geral, a gente pode concluir que nossa robustez ela confirma a nossa análise e, digamos assim, reforça a validade daqueles resultados que a gente tinha observado antes. Só para fechar essa parte, eu comparei aqui os gráficos daquela estimação que a gente fez por DEA global, agrupado por setor, e aqui também a eficiência estimada por fronteira estocástica também é agrupada por setor. E você vê que o padrão ele é bem parecido. Né? Tem, claro, algumas variações, mas o padrão é bem parecido, corroborando que a estimação da fronteira estocástica ela reforça, né, o que a gente encontrou com o DEA. Então, a gente tem mais uma evidência aqui de que, de fato, o que a gente obteve via DEA, de fato, robusto. Então, agora a gente pode ir, digamos assim, para as considerações finais. A gente concluiu o seguinte, que quando a gente fez análise com a eficiência global e comparou com a análise por setor, a gente viu que houve uma redução da ineficiência. Essa redução da ineficiência me indica que a ineficiência que a gente observou, ela se deve muito, ou uma boa parte, ao setor, mais do que às próprias firmas, separadamente. A gente também observa que os processos produtivos, quando a gente olha lá a estimação de estocástica, eles são fortemente intensivos no fator trabalho, ao contrário do que era criticado, né, pela literatura. Observou também que existem empresas eficientes, na região do semiárido, né? Isso corrobora com o objetivo da política, que é levar o desenvolvimento, digamos assim, para essa região prioritária. A gente também viu que, dos setores analisados, a gente não parou para olhar setor a setor, mas o setor de transformação em madeira eletroeletrônica foram os mais eficientes, enquanto do outro lado o setor de produtos químicos e alimentos e bebidas foram aqueles que tiveram a menor eficiência média.
em termos de prognóstico de política pública, a gente pode inferir o seguinte, que se eu quisesse aumentar o impacto do instrumento, eu deveria priorizar na concessão dos incentivos aquelas empresas mais eficientes, porque para a mesma quantidade de insumos que ela vai fazer, ou seja, para aquele mesmo valor produtivo, ela vai acabar gerando um retorno econômico em termos de massa salarial muito maior. Então, isso seria uma possível modificação que poderia ser feita, né? Levar em consideração a eficiência das empresas na concessão dos incentivos. E outra sugestão de política que poderia ser feita é que se fosse exigido uma contrapartida daquelas empresas que recebem incentivos fiscais em termos de ganho de eficiência. Isso ocorre, é muito comum esse tipo de política no setor automobilístico, né? Porque, só que no caso lá é eficiência energética. Mas aqui a gente faria uma leitura mais ampla do que seria eficiência, né? Utilizando esse conceito que a gente tratou aqui. Então, eu forneço o insumo, mas como uma das contrapartidas eu exigiria que a empresa progressivamente, né, fosse melhorando o nível de eficiência dela e assim contribuindo para a eficiência da economia como um todo. E é isso. Muito obrigado. E aí estamos aqui abertos a. Eu quero agradecer aqui em nome da equipe, né, primeiramente. E estamos abertos aqui a sugestões, críticas. Enfim, muito obrigado aí pela audiência.